Um lar que só tem discussão. Eu acho que todos nós aqui viemos de uma família, ou temos uma família, somos de alguma família, mas algo assim que eu já presenciei e já tive muitos lares assim, onde o lar é vazio, onde parece que o marido não conhece a esposa não conhece o marido, onde a esposa chega, o marido chega do trabalho, ele entra, toma banho, liga a televisão, a mulher vai fazer a comida, volta, eles sentam, assistem a novela, depois vão dormir. E no outro dia a mesma coisa. Quando vai se conversar, quando tem algum tipo de conversa, é sobre conta a pagar. Né? No final do mês, é o tempo de conversar, então assim, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas a rotina é aquela, não tem alegria, não tem diálogo, cada um faz o seu papel, a sua função, e espera o tempo acabar. E tem muita família hoje assim, que não se conversam. Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele justamente colocava nesse ponto: pastor, eu não tenho prazer em voltar para casa. Meu desejo era ficar trabalhando 24 horas, porque eu chego em casa, é cobrança, é falando alguma coisa, é cobrando alguma coisa, a gente não consegue sentar para conversar. E quando nós conversamos, falamos de trabalho, porque é o único assunto que tem. Não sei se você já viu, já foi numa pizzaria ou num restaurante, e você vê um casal sentado, e os dois, ou um olhando para o outro, ou comendo, e você vê se eles não conversam. Tem muitos casais assim, que não tem assunto, não tem o que conversar, porque se conversar brigam, então prefere não conversar. E eu quero mostrar uma família que era um pouco mais ou menos assim, que não tinha muito assunto, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu quero falar um pouco da Sunamita e o profeta Eliseu. Jesus é forte. Irmãos, porque nós fizemos recentemente um encontro de casais, a maioria dos casais da igreja estavam presentes, e a gente estava lá atrás, a gente ficava reparando assim, quando o pastor falava alguma coisa, a mulher sempre dava aquela cutucada, tá vendo, tá ouvindo? Ou quando era para o esposo, né? Tá vendo? Também? Te falo isso e tal. Quer dizer, ali, começou ali, tem um diálogozinho. Mas parece que logo no dia seguinte, parece que também não existe mais. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, quem achou, diga amém. Vamos ficar em pé e rever essa palavra, diz assim: sucedeu também um dia em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, com todo cuidado, e se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Amém? Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra lida, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite de maneira poderosa, e venha tocar nossos corações através desse texto, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Pode se assentar. Irmãos, esse texto aqui eu já li, reli, já preguei sobre ele, mas eu sou assim, eu fico encantado nas revelações que o Senhor tem através desta passagem. Primeiro que a sunamita ela não podia falar com um judeu, eles não podiam ter comunicação, mas aquela mulher, segundo a Bíblia, ela sempre via Eliseu passando ali. Toda vez que Eliseu passava ali, ela oferecia um café a Eliseu com pão. Eliseu passava, ela sempre tinha assim um lanchezinho para abençoar a vida do profeta. E crente você já viu, né, irmão? Chamou ele uma vez para ir na sua casa, acabou, né? Você perde a liberdade, né, pastor Robson? Toda semana eu tenho que dar no pastor Robson agora, porque sempre tem um mistério lá. Mas crente assim, então o que aconteceu? Toda vez que o profeta passava ali, a sunamita o constrangia a comer um pão e tomar um café. Só que a presença do profeta naquela casa fazia diferença. Fala para o teu irmão assim: olha, a tua presença na casa de alguém ou no meio de alguém tem que fazer diferença. Quando o profeta estava naquela casa, aquela mulher sentia algo diferente. Porque, irmãos, o que é importante para a igreja e para nós que somos servos do Senhor é que venhamos a fazer a diferença. Se você, onde você está, você não faz a diferença, você não serve para nada para Deus. A pastora falou algo tremendo aqui no domingo, é que nós somos a Bíblia aberta. Você é a Bíblia aberta. A pessoa, talvez ela não sabe nem ler, mas se ela olhar para você, o seu caráter, o seu comportamento, a forma como você age, ela fala assim: esse é um homem de Deus, essa é a mulher de Deus, porque só fala bênçãos. Você não vê aquela pessoa, né, reclamando, murmurando, ou trazendo um ambiente negativo. E o profeta, quando chegou na casa da sunamita, uma unção descia sobre aquela casa. Aí aquela mulher chega com o marido dela e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos abençoar a vida desse profeta, vamos colocar um quartinho aqui dentro de casa, e todas as vezes que ele passar aqui, ele vai ter um lugar para ele deitar, descansar, porque naquela época não tinha transporte, nem carros, e o profeta ele andava a pé. Então ele falou assim: vamos fazer isso aqui, vamos agradar o homem de Deus. Irmãos, nós temos que saber um princípio bíblico que chama-se honrar homens de Deus. Fazer sempre o melhor para o homem de Deus. Não medir esforços. Se é homem de Deus, não quero saber se está querendo isso ou aquilo. Não, é homem de Deus, vamos honrar. E essa mulher conhecia esse princípio, muito embora não era uma mulher de Israel. Mas ela tinha esse conhecimento do princípio de honrar o homem de Deus. E ela pega, então, faz o quarto, chama o seu marido para conversar. É feito um quarto. Aí o profeta fica tão grato com aquela mulher, e chega para o seu servo, seu moço, né? Normalmente o profeta tinha um ajudante, que era Geazi, e fala: Geazi, pergunta a essa mulher, o que eu posso fazer por ela? Aí Geazi chega para a mulher e fala: meu senhor, pergunta o que pode, o que você quer, pela gratidão dele, pelo que você fez. Aí a mulher responde assim: eu habito no meio do meu povo. A resposta não tem nada a ver com a pergunta. Ela disse assim, é como se ela dissesse assim: olha, eu estou satisfeita como eu estou vivendo. Ou seja, eu já estou conformada com a vida que eu tenho. É isso que ela quis dizer. Olha, o que eu tenho, meu marido tem tem recursos, ele trabalha, eu vivo no meio do meu povo, então eu estou satisfeito. Ela vai dizer: olha, eu estou acomodado, não preciso de mais nada. Mas Geazi, ele percebeu que aquela casa era uma casa triste, era uma casa vazia, era uma casa que faltava alguma coisa. Geazi percebeu que aquela mulher, provavelmente quando ela respondeu aquilo, ela fez um semblante de tristeza. Aí eu habito no meio do meu povo.
Porque, irmãos, a pior coisa do mundo do ser humano, eu acho, é quando ele se acomoda. É quando você está 10 anos, 15, 20 anos na empresa, e você exerce a mesma função. É quando você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, você acha que eu sou muito velho. Eu estava contando a experiência esses dias com um irmão, que eu tinha uma conhecida, uma colega de trabalho. Essa senhora, ela aos 48 anos, ela foi abandonada no Rio de Janeiro, com 4 filhos. Terezinha é o nome dela. E ela foi abandonada pelo marido com 4 filhos. Ela nunca trabalhou na vida dela, nem nunca estudou. Ela se viu sozinha, dependendo de parentes, e com 4 filhos pequenos. Essa mulher, ela começou a fazer faxina na casa dos outros e a estudar naquele telecurso 2º grau. Eu nem sei se existe isso ainda. Existe? Então aquilo passa de madrugada. Ela acordava de madrugada. É um telecurso, é um negócio desse. Para mim não existia mais. Ela fazia aquilo, estudava naquele horário, quando o horário dela podia por causa das faxinas e dos filhos. E ela terminou o 1º e 2º grau no telecurso. Depois ela fez uma prova para servente na Justiça Federal, que era na época a exigência do 4ª série. Ela passou como servente. Depois ela, aí que eu a conheci, né, que eu trabalhava na Justiça Federal. Aí ela começou a fazer uma faculdade de serviço social. Ela se formou em serviço social. Depois ela fez um concurso para nível superior dentro da Justiça Federal. E hoje ela é chefe do setor da Justiça Federal. E o querido marido dela morreu. Morreu assim, sem nada, uma situação terrível. E ainda ela teve que ajudar a enterrar o camarada. Ela não se acomodou. Crente não pode se acomodar, amém, irmãos? Amém, Jesus. Nós não podemos nos acomodar. Eu estava com uma reunião com os irmãos. Irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, pregar a palavra do Senhor e essa igreja vai encher. Amém? Amém. Nós não vamos nos acomodar. Enquanto tiver um aí fora e sabe que não conhece Jesus, nós não podemos nos acomodar. Temos que fazer o melhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava acomodada na casa dela. E tem muita mulher acomodada no seu lar, que não faz acontecer. Tem muitos maridos acomodados nos seus lares. Tá bom de visitar, pastor. Eu trabalho, a gente tá bom, não. Nós temos que crescer. O Senhor se agrada com aquele que cresce. Jesus, aliás, o Senhor no Velho Testamento, ele era um Senhor de quê? Daqueles que se conquistavam. Ele agia nas pessoas, olha, vocês vão conquistar tal cidade, vocês vão conquistar tal lugar, vocês vão conquistar isso, sempre conquistando. Israel, a história de Israel é uma história de conquista. Deus quer que você seja um conquistador. Aleluia, Deus. Você tem que conquistar. Aleluia. Você quer uma casa? Amém. Conquiste a sua casa. Porque o Senhor quer isso para você, irmãos. Você quer o quê? Você quer uma faculdade? Sonhe com a faculdade. Conquiste ela. Porque o Senhor está nesse negócio. O Senhor quer abençoar a tua vida, quer abençoar a tua casa. Então, a sunamita, ela não tinha entendido, ou ela não entendia até aquele momento, que era o que a gente nem percebe, irmão. Sabia que a gente nem percebe que nós estamos parados? Ou que estamos dando volta no deserto? Há uma passagem na Bíblia, quando o Senhor mandou que o povo de Israel voltasse ao deserto, logo depois daquele episódio que os irmãos conhecem, em que houve os espias voltaram, apenas Caleb e Josué, ele disseram palavras positivas, outras negativas. Aí Deus se aborreceu com aquilo e mandou que eles voltassem no deserto. Irmãos, conta a história que eles ficaram 40 anos dando volta na montanha, não estavam percebendo disso. Ficavam dando volta. Ninguém se atentou que eles estavam circulando no mesmo lugar. Tem muita gente assim, irmãos, que não sai do lugar. Começa, para, volta pro deserto, sai, volta. Tem crente, irmãos, que deserto é um lugar de tratamento também?
Mas é lugar para você morar, irmãos? Tem gente que gosta de morar no deserto e não quer sair de jeito nenhum. Mesmo você orando, ele não quer sair. Ele sai, você ora, quando você recebe uma palavra, você vê um alimento assim profundo, a pessoa sai daqui triste, e cai emburrado. Aí você fala, não falou de alegria agora ali. Porque tem gente, irmãos, que querem continuar no deserto. E esse povo de Israel circulava até um dia que Deus falou assim, olha para o norte. Aí eles perceberam que estavam em círculo. Tem gente assim. Tem casamento, irmãos, que não sai do lugar. Verdade ou não é? Melhor, pior, melhor, pior, melhor, pior. E vive 40, 50 anos assim. Melhor, pior, melhor, pior, melhor. Você não vê o negócio andar, irmãos. Quando você vai, assim, faz o negócio, ora, abençoa, aí você agora vai. Daqui a pouco está aí de volta. E normalmente o mesmo assunto. É isso que acontece. Aí o que aconteceu aqui, irmãos? Jazir falou assim, olha, falta um filho nessa casa. Aí o profeta chama a mulher e fala assim, olha, você vai abraçar o seu filho daqui a um ano. 9 meses, 9 meses. Ela, não minta para a tua serva. Sabe por quê? São respostas, irmãos, que revelam que essa mulher, ela não acreditava mais em nada. Que não acreditava no impossível de Deus. Não minta para a tua serva. Ou seja, não tem como. Primeiro, que meu marido já é velho. Então, ou seja, provavelmente ele, Então, assim, meu marido já é velho. Então não tem como isso acontecer. Mas o Senhor, a atitude daquela mulher fez mover a mão de Deus. Irmãos, uma atitude que você tomar aqui nessa noite pode mover a mão de Deus. A atitude dessa mulher, o que ela fez? Pediu, falou com o marido que ia fazer um quarto dentro de casa. Aquilo foi suficiente para tocar no coração de Deus. Algo do teu coração hoje pode emanar em você, algo que venha tocar o coração, é uma palavra sua, irmãos. Irmãos, Ana, a mulher de Eucana, ela orou baixinho, assim, sem ninguém, ela balançou os lábios, mas aquela humildade e aquela sinceridade moveu o céu a favor daquela mulher. Aquela mulher lá, mulher cananeia, disse assim, olha, Senhor, a Jesus chega assim, mas a gente foi tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas também, que era sua mesa. Pronto, o céu abriu. Deus moveu o céu a favor daquela mulher. Glória a Deus. Irmãos, uma atitude, uma palavra, uma decisão que você tomar nessa noite, pode mudar a situação da sua casa. E foi o que aconteceu aqui. É o filho o problema? Então você vai ter um filho. Agora, interessante que quem sempre gosta de tocar nesse assunto foi o marido. O marido foi interessante. Olha só, irmãos. O marido, quando ele disse assim, olha, eu vou fazer um pequeno conto na nossa casa. O que você acha? Vamos ver a resposta do marido? Queria que alguém pegasse água. Vamos ler a resposta do marido? Versículo 10. Alguém lê, por favor, para mim, quando vem água? Passamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E o que ele respondeu ao marido? Sim ou não? Ele concordou? Ele concordou, irmãos? Sim. Não diz nada? Você não vai encontrar a resposta dele. Amém?
Ele não respondeu nada. Imagine só, irmãos, né? Imagine só o José vai chegar para Dani e falar assim: Dani, não, a Dani chegar para José e falar assim: José, todo dia passa um pastor aqui na frente. Vamos fazer um quarto para ele aqui. Quando ele passar aqui, ele dorme aqui nesse quarto. O que você acha, José? O que você respondeu, irmão? Não, você falaria assim, irmão. Você fala vigia. Irmãos, essa casa não tinha nenhum tipo de comunicação. Sabiam disso? Era um lar sem comunicação. O cara não sabia nem o que estava acontecendo ali. Ele não perguntou nada, não falou nada, não disse nada, não quis participar daquilo. Quer ver umas coisas? Abra comigo. Lá no versículo 20. Não, versículo 18. Olha só, vou provar o que eu estou falando aqui. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leve a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra o homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela disse: tudo bem. Amém? Ele perguntou pelo filho. O filho estava com ele trabalhando com 2 cabeças. Ele mandou entregar logo a mãe, que é assim que o marido faz, é isso? Leva a sua mãe. Aí a mãe pega ele morre no colo das mães. Aí quando ela pega o cavalo, ele pergunta aqui: você vai aonde? Aí eu vou até onde está o homem de Deus. Aí ele falou assim: mas não é dia de culto hoje, não é sábado? O que você vai fazer lá? E não perguntou sobre o filho. Sabe o que ela falou para ele? Está tudo bem. Olha só, está tudo bem. Está tudo bem, irmãos? Olha a falta de diálogo naquela casa. Ela não chegou para ele assim: ó, meu amor, nosso filho morreu, me ajuda, fica com ele, vamos comigo até o homem de Deus, ele operou o primeiro milagre, então Deus vai usar para ressuscitar nosso filho. Não, ele disse: olha, pode ficar trabalhando, está tudo bem, que você é emprestado. Assim que ela disse, que você não serve para nada. Irmãos, e quantas casas temos hoje assim, em que o marido não exerce seu sacerdócio, que a mulher não depende do marido, que não há comunicação, a separação de tudo isso, várias vezes já foram faladas aqui, mas nós temos que aplicar isso na nossa vida, irmãos. Isso é um exemplo de um lar completamente destruído. Deus entra nessa casa, Deus opera um milagre, e esse marido parece que não está nem aí no negócio, continua, irmãos. Vou falar para os irmãos aqui: a pior coisa do mundo é aquilo para Deus, seja quando ele opera um milagre na casa de alguém, na vida de alguém, e as pessoas desprezam o milagre. Quando Deus opera um milagre na sua vida, Deus abre uma porta de emprego tremenda, Deus traz o seu marido, a sua esposa de volta, Deus cura, e depois a pessoa larga a igreja. Depois a pessoa não quer saber de Deus. Depois a pessoa, irmãos, inventa um monte de desculpa a sair da presença do Senhor, mas se esquece que Deus operou aquela grande maravilha. Irmãos, isso é triste. Irmãos, esse menino veio na vida desse casal, sabe para quê? Para mudar a realidade do casal. Sabia, irmãos? Deus faz muitas vezes isso. Deus muitas vezes faz até o contrário. Permite uma doença grave num casamento para tentar mudar a realidade e salvar o casamento. Deus sempre faz alguma coisa para mudar a realidade do casamento. Deus sempre faz alguma coisa para mudar o nosso lar.
E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Na minha família, irmãos, eu tenho um exemplo, já falei várias vezes, eu vou repetir. Meu pai e minha mãe nunca aceitaram crente. O Mateus veio, irmãos, no momento assim, a gente tinha condições, ele veio num momento bom, a gente estava trabalhando bem empregado, a gente tinha condições, hospital particular, veio tudo certinho, quarto preparado, que o Mário já veio numa situação esquisita. Já quase nasceu uma vendedora, né? Então Mateus veio direitinho. Aí o que aconteceu? Uma enfermidade. Todo mundo fica assim desesperado. Aquela coisa assim terrível, muita angústia, muita ansiedade. Mas irmãos, o que Deus operou na vida dele fez com que toda a família se unisse. E eu jamais posso esquecer disso. Que o que aconteceu teve um propósito. Irmãos, se Deus está falando aqui nessa noite, amém? Amém. Irmão, Deus permite que coisas aconteçam no nosso meio, porque Ele tem um propósito, sempre de unir a família. Mas nós temos que estar atentos a isso. Porque olha só o que acontece depois. O menino morre, mas ela não desiste, aí ela aprendeu. Ela não desiste. Amém? Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nunca desista. A mulher estava com o filho, morreu nos braços, nas pernas dela. Ela pegou o cavalo, foi até o homem de Deus. Aí veio Geazi. Vai tudo bem, Sunamita? Onde está o profeta? Não, pode falar, leva o recado para ele. Não, quero saber onde está o profeta. Eu quero ter um particular com ele. Aí quando ela chega perto do profeta, Eliseu falou assim: olha, deixa ela vir mais perto, porque o Senhor não, ela está triste, mas o Senhor não me mostrou, não me revelou o que está acontecendo com ela. Ela chega para o profeta e fala assim: eu te pedi alguma coisa? Olha só, eu pedi uma coisa, olha só o que ela fala, versículo 28. E disse ela: pedi eu a meu senhor alguma coisa? Não, disse eu. Ela disse assim: olha, o que ela disse? Ela disse: tremendo isso, né, irmãos? Ó, ela chega para Deus e fala assim: olha, Senhor, o Senhor operou um milagre na minha vida, mas eu sei que esse milagre tem que ser completo. Deus deu o filho e Deus tirou. A profeta foi lá. Se você continuar a ler a história, o milagre foi tremendo que Eliseu fez na vida dessa família. E o homem nunca aparece, tá, irmãos? O infeliz, sim. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quero concluir dizendo assim: ainda há esperança para a tua família. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas se você acomodar, o diabo vai continuar destruindo o seu lar. O diabo continuará destruindo o teu filho. O diabo continuará destruindo a sua casa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar nos cantos chorando, reclamando, tentando arrumar um culpado. Tem gente que assim, irmãos, fica tentando arrumar. Quem eu posso culpar por isso? A mulher falou assim: olha, meu negócio é com o profeta. Porque naquele momento ali, irmãos, ela não tinha ideia sobre a questão de Deus. Mas ele sabia que o profeta era um homem que era um porta-voz de Deus. É como se ela dissesse assim: olha, profeta, fala para Deus que eu não implorei por isso. Mas já que o milagre veio, agora eu não abro mão dele. Agora eu não abro mão dele. Agora você vai dar um jeito. Isso que ela está dizendo, irmãos. Deus se agrada disso, irmãos. A gente pensa: poxa, que desaforo. Não. De vez em quando eu chego para Deus: Deus, ó, o Senhor me deu um ministério, e o Senhor não vai fazer eu desistir, não. O Senhor me deu uma família, Senhor, eu não vou desistir, não. Aleluia. O Senhor me deu uma esposa, um filho, Senhor, o Senhor prometeu um milagre na vida do Mateus, Senhor, eu não vou desistir.
desistir não, enquanto não vem. Aleluia. Temos que ter atitudes, irmãos, palavras, profetizar na nossa vida. Porque o diabo ele trabalha o tempo todo para quê? Aquela mulher podia fazer o quê? Perdi meu filho, acabou. O profeta é mentiroso. Quantas vezes, irmãos, há uma profecia sobre a nossa vida, a gente fala assim, é da carne. Aí passa 10 anos, 20 anos, não acontece nada. Um dia acontece. Aí Deus na hora faz a gente lembrar. Na hora. Aí você olha para trás assim e fala, poxa vida, eu julguei o irmão. E eu falei que não era do irmão. Irmãos, Deus prometeu na sua vida algo, tenha certeza que você não vai perder. Aleluia. Agora depende de você se manter fiel a Ele. Depende de você manter firme nessa direção. A mulher, ela foi atrás do profeta, ela foi atrás do homem que era o porta-voz de Deus. Você sabe onde você tem que buscar a sua bênção? Em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa buscar a sua bênção lá ou cá, não. Você não precisa buscar a sua bênção, ficar para lá e para cá buscando bênção. Não. A bênção que você precisa está em Deus. Glória a Deus. Porque tem gente, irmãos, que não satisfaz, não. Fica buscando lá para cá, aqui para lá e tal, querendo saber onde está a bênção. A bênção está em Deus, ela foi no lugar certo. Geazi chegou no meio do caminho, ela falou assim, Geazi, não tem nada com você. Aleluia. Tem com Deus. Tem gente procurando Geazi, irmãos, achando que Geazi vai resolver o problema. Geazi não resolve o problema de ninguém, não. É verdade. Naquele momento ali, Deus estava usando o profeta. Amém? Amém. Quer ver a sua vida restaurada? Quer ver a sua casa restaurada, irmãos? Vai no lugar certo. Glória a Deus. Vai nos profetas dos profetas, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca a sua casa aqui diante de Deus nas quintas-feiras. Faça um propósito. Não desista. Não tenta arrumar um culpado. Deus está trabalhando, irmão. Deus está no controle. Glória a Deus. Aleluia. Talvez Deus está agindo assim na vida de alguém na sua casa para falar com você e você não está entendendo. Talvez ela está olhando para o outro e falando assim, olha, não, Deus falou assim, é você o meu negócio. Se você se arrumar, eu alcanço lá. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Talvez a gente fique assim, irmãos. Igual aquela história, né, da irmã contou aqui, maravilhoso, né? Se o Manuel que Deus falou, se Deus resolveu o problema dela, né? Transformou, ela vai transformar também, uma coisa assim. Tem muita gente assim, irmãos. Eu tenho uma experiência recente sobre isso. Um casal chega para mim, a esposa é crente, há 20 e tantos anos na igreja, e ele não era crente. E falou assim, pastor, sabe por que eu não aceito Jesus na igreja? Porque eu não quero me tornar como ela. Falou isso comigo. Porque ser crente como ela, fazer isso que ela faz, então Deus não existe. Essa mulher fica 3 meses sem falar comigo. Entendeu, irmãos? Então o negócio não é com o outro, o negócio é conosco. É comigo o negócio. É com você o negócio. O negócio era o quê? A Tsunami não está nem aí com o marido dela, não é que você tem que fazer isso. Mas o negócio é o quê? Era ela e Deus. É através da vida dela. Ela entendeu que é através da vida dela que Deus ia mudar aquela situação. Aleluia. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Irmãos, tem uma coisa que eu confesso aos irmãos. Com os olhos fechados, não sei se eu vou estiver aqui. Tem uma coisa que eu sinto, irmãos, há alguns tempos, que algo que Deus se cansa. Algo assim que Deus fica, eu acredito, creio, tenho convicção disso. É algo que Deus se cansa. É quando a pessoa não consegue sair do lugar. É quando ele fala diretamente. Quando ele ministra assim, ele não tem como ser mais claro para a pessoa. E a pessoa não consegue ouvir e entender. Ela ouve, ela dá glória a Deus, ela dá amém,
mas ela continua fazendo a mesma coisa. Ela fala assim, ela ouve, ela vem buscar uma palavra, Deus fala, mas eu não sei que diabo que acontece, que Satanás entra no meio do caminho e a pessoa esquece e mantém o mesmo comportamento. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus é longânime. Chega um momento, irmãos, que não dá. Chega um momento que Deus fala assim, não dá mais, Israel. Só o juízo para vocês. Eu vou trabalhar com a nova geração, porque vocês, eu já desisti. Irmãos, imagine ouvir isso de Deus. Imagine Saul. Deus chegava para Samuel, esse aí não tem jeito. Porque Saul, ele tinha experiência com Deus, irmãos. Tem gente que tem experiência com Deus, só que age, continua agindo da mesma coisa. Não espere ouvir isso de Deus. Deus chegar e falar, chega, com você eu não quero mais negócio. Não deixa o Senhor, aleluia. Feche os olhos, amado. O Espírito Santo está aqui. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Espírito Olha, Santo. tem casamentos que são destruídos por causa de teimosia. Porque a pessoa não sabe falar assim, olha, eu preciso mudar, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a melhorar. Tem então situação financeira, irmãos, que não